Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Na rede, goleiros na rede, esporte e paixão, com informação. Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Na rede, goleiros na rede, esporte e paixão, com informação. Beleza, eu sou o Robson Abreu, aqui do programa Boleiros na Rede, que você acompanha sempre no YouTube. Estou acompanhado aqui dos nossos amigos e irmãos comentaristas aí, ó. Começar com um amigo que tá com a camisa do Glorioso, Sidney Costa, tudo branco. Beleza, Sidney? Beleza, bom dia, amigos boleiros. Bom dia, Lúcio Flávio, sou seu fã, tá bom? Só antes de falar, antes de começar, já explicando, eu sou muito seu fã. Acho que você foi um dos últimos batedores de falta que o Botafogo já teve e a gente está carente nessa área. Não tem batedor de falta. E você foi um dos melhores do Brasil. E teve no Botafogo. Isso para mim é uma honra estar falando com você hoje, tá bom? Muito prazer mesmo falando com você. Eu que agradeço aí por estar aí com vocês e todo o carinho, né, que principalmente nesse tempo de quarentena tá tendo um pouco mais de contato em rede social, enquanto principalmente o torcedor do Botafogo aí tem se pronunciado. Quero agradecer ao Sidney por já quebrar a apresentação de cara. Eu ia deixar o convidado pro final, tu já começa apresentando o cara. Obrigado, Sidney, parabéns, valeu. Eu sei, é muita emoção, né? Foi difícil. Gerardo Romão, tudo tranquilo? Bom dia, queridos. Olha, hoje, quando o jogador não quer comprometer muito, sai tocando bola de primeira para não quebrar o ritmo, né? Então, eu só vou tocar bola de primeira para não fazer feio com o craque aí, né? E aí, Carlos Henrique Vieira, tranquilo, Carlos? Tranquilo, bom dia a todos, bom dia, Lúcio Flávio, prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia. Beleza, então a gente vai começar esse bate-bola aqui, Lúcio, contigo. Cara, você já deve ter falado isso várias vezes, mas conta para nosso público, para a galera aí, como que foi o seu início de trajetória no futebol, Lúcio? Como é que foi o seu primeiro contato com bola, antes até de ser profissional, e quando você decidiu, não, quero isso para mim? Como é que foi? Na verdade, eu sou de uma família que já era ligado ao futebol. Eu tenho o irmão da minha mãe, né? Ele era, quando eu era criança, ele já estava assim no sub-20, né? Que antigamente falava os júniores, né? Do antigo Colorado, que foi um dos clubes que formou com o Pinheiros aqui o Paraná Clube. E nós morávamos muito próximo de um dos estádios, né? Do Colorado. Então, como esse meu tio já jogava na categoria de base, nós íamos constantemente a assistir aos jogos dele, e por vezes eu também o acompanhava em treinamentos. Então foi bem cedo essa minha relação com o futebol. Aí em determinado momento nós nos mudamos, saímos dessa proximidade do estádio, fomos morar na região metropolitana aqui de Curitiba, porém eu sempre buscando o que era costume, né, da idade, estar jogando futebol na rua, brincando na rua, sempre com bola. E aí aos 10 anos de idade, através desse meu tio, eu fui fazer um teste no Colorado, que foi o ano de 89, o último ano, né, do Colorado, porque em dezembro teve a fusão, e aí surgiu o Paraná Clube. E como daí eu passei, no ano seguinte, que aí foi a primeira competição
oficial do Paraná Clube, e eu já como mirim ali, pré-infantil, comecei a atuar na categoria de base, e desse primeiro ano do clube até a minha profissionalização, em 97, eu acabei passando por todas as categorias de base. E durante esse período também, eu acabei aqui, através de um primo meu, começando a jogar futsal também. Então eu treinava futebol de campo à tarde e futsal à noite. E isso foi aí praticamente por 6, 7 anos até a minha profissionalização. E aí depois, óbvio, que eu me profissionalizei, eu acabei aí permanecendo só no futebol de campo e daí em diante segui aí a minha trajetória. Muita gente, né? Daí tem esse raciocínio rápido para bater na bola, deixar o atleta preparado para fazer o gol, dar aquele passe de qualidade. O futsal ajuda muito, né, na velocidade de raciocínio, isso é muito bom. Ô Erasmo, faz a sua pergunta aí pro Lúcio, Erasmo. Rapaz, deixa eu registrar primeiro que a gente está no Face, né? A gente está na live no Facebook, né? facebook.com/boneiros. E seu Rui de Souza, figurinha carimbada, pai do Sidney, já está aqui mandando um abraço pro Lúcio Flávio, que ele deu muitas alegrias ao torcedor do Botafogo, isso é fato. Lúcio Flávio, você, cara, deu alegrias a uns, fez raivas a outros, porque você fazia gol em clássicos, né? E não foi assim, não foi diferente contra o Vasco, né? Mas o que eu quero perguntar é o seguinte: aquela bola rasteirinha ali por baixo da barreira, você viu isso com quem? Você fez tão bem, né? E de uma maneira surpreendente. Quem te inspirou a fazer aquela batida ali na bola? Pois aproveito e mandar um abraço aí pro Rui, né? Que foi citado aí por você. Eu vinha, por exemplo, observando, né, em algumas situações as dificuldades que começaram a ter em relação, principalmente à barreira, né? A barreira andar, ter mais, digamos assim, dificuldades, né, em relação à batida. Aí eu comecei a pensar, poxa, se o pessoal está tendo agora essa condição de saltar, em algum momento eu preciso fazer essa bola por baixo, né? E aí surgiu uma possibilidade, porque a falta ela aconteceu bem dentro do semicírculo ali em frente à área, então a dificuldade para ela passar pela barreira e cair é maior, ou, como a maioria dos goleiros já imaginam, você tem que bater uma bola no canto dele. E aí, nessa oportunidade, eu acabei optando por essa bola rasteirinha, e como ela está muito ali próxima à área, se ela passa bem da barreira, é difícil para o goleiro, e foi de fato o que aconteceu. Assim, eu acho que eu não lembro se foi um pouquinho antes desse gol que eu fiz. Eu tinha visto um do Ronaldinho Gaúcho, se não me engano, lá na Espanha, ou foi logo em seguida também que ele acabou fazendo meio que na mesma época, assim. Mas já era algo que eu vinha trabalhando na minha cabeça, mas assim, confesso que precisava ter um pouco, né, digamos, de coragem, porque imagina, uma falta na frente da área ali, você arriscar bater no chão e a barreira não saltar, você acaba aí depois sendo, né, criticado por uma situação aí como essa. Qual foi esse jogo, Lúcio? Lembra pra gente? Eu acho que esse primeiro aí, se não me engano, foi... Não foi contra a Ponte Preta? Não foi? Teve um jogo que foi... Não, foi contra o América Mineiro, se não me engano. Ah, é verdade, eu vi esse lance, contra o América Mineiro. Por que foi contra o América Mineiro? Porque o treinador meu, que estava no Paraná, quando eu fui jogar depois contra a Ponte, ele era o treinador da Ponte. Isso, é verdade, exatamente. Aí o que ele fez? Ele pediu para um jogador ficar deitado atrás da barreira para não correr o risco de ter essa bola rolada por baixo. Aí ele meteu por cima no ângulo. Aí eu meti por cima, não teve jeito daí. Tem que botar o jogador. Ô Carlos, faz tua pergunta aí pro Lúcio. Mas só para complementar só um instante.
Só para complementar, esse lance contra a Ponte Preta que o jogador ficou deitado, aí isso depois todos os demais clubes começaram a fazer isso. Num primeiro momento ficava deitado, aí num outro momento acho que proibiram, né, o jogador de deitar, ele tinha que ficar por trás, mas só com o joelho dobrado, parece, ele não podia deitar, mas sim, a partir desse jogo aí a gente começou a ver mais, né, jogadores ficarem atrás da barreira. Vai lá, Carlos. Ô Lúcio, eu sou do... Seguindo essa linha aí das cobranças de falta, eu sou de uma geração que vi inúmeros excelentes cobradores de falta, né? A minha referência nessa área é o Zico, né? E você foi um excelente cobrador de falta e na tua geração também tinham excelentes cobradores de falta. Hoje a gente está numa escassez danada de gols de falta, tanto na seleção quanto em clube. A que você atribui isso? É falta do talento nato do jogador ou falta de treinamento? Não, eu acho que não é falta do talento, né? Eu vejo assim que nós temos bons jogadores que batem na bola. Como eu venho falando, principalmente da minha geração para trás, nós treinávamos e não tinha nenhum controle de treinamento, né? Não tinha a parte científica para chegar, você já atingiu tantos quilômetros no treino, você já deu tantos sprints no treinamento. Hoje em dia, tudo é monitorado. Então, acaba o treino, por exemplo, já tem o fisiologista, já chega alguém da preparação física e já mostra ali em tempo real, fulano já treinou tanto, é melhor tirar já do treino. Então, hoje tem muito essa questão, né, desse controle. Então, por vezes, assim, dependendo do tipo de trabalho, acaba se pedindo para o atleta sair do treinamento e não realizar mais nada. Então, por isso que da minha geração para trás aí, nós vimos muito mais jogadores com essa capacidade da bola parada, porque provavelmente treinavam demasiadamente, como era, por exemplo, o meu caso. Eu, quando pegava para treinar, eu treinava pelo menos 30 minutos, era o mínimo que eu treinava. E eu já ouvi histórias tanto do Zico, quanto do Marcelinho Carioca, do próprio Juninho Pernambucano, que falavam que às vezes eles ficavam praticamente 1 hora treinando. Então hoje isso é uma coisa rara. Primeiro porque talvez muitos atletas também não busquem, né, essa questão, e por outros até às vezes o nível de treinamento que hoje é feito acaba se tirando e privando um pouco o atleta, né, que tem um pouco essa característica de treinar mais. Então eu acho que tem aí os dois fatores, né, nessa questão. Mas não tinha como ajustar isso nos jogadores, porque aí acaba o jogador, o clube sendo punido, né? Assim, a visão que eu tenho, né, até hoje, por fazer parte de comissão técnica, eu acho que tem que ter um bom senso e um equilíbrio, principalmente da comissão, em perceber, por exemplo, vou dar um exemplo, eu tenho um jogador como o Bruno Nazário, vamos citar aqui o Botafogo. O Bruno é um bom cobrador de falta. Então, ao invés dele, por exemplo, treinar o tempo todo de um treinamento, tira ele 15, 20 minutos antes, separa-o e deixa ele treinando falta. Porque lá no fim de semana, às vezes, vai ter uma bola só para definir um jogo, e esse atleta que vai muitas vezes definir, que vai dar um resultado positivo. Então eu não vejo problema nenhum nisso. Eu tinha, por exemplo, eu passei no Vitória da Bahia. Eu trabalhei com o Toninho Cerezo. O Toninho Cerezo tinha dias da semana que ele pedia para eu chegar antes. Ele já separava um goleiro, normalmente era o terceiro ou quarto goleiro. Eu chegava 45 minutos antes do treino iniciar e falava: Lúcio, você pode treinar o tempo que for necessário antes da nossa atividade, porque eu quero que você treine falta. Entendeu? Então, olha que relação bacana. E a liberdade que o treinador te dá para você exercer no momento que você está descansado.
Porque esse é um outro fator importante, né? O jogador bater, né, a falta num momento que ele não está assim tão cansado de um trabalho, porque ele vai bater pouco com o risco daí de ter uma lesão. Perfeito. Fala, Sidney. Grande Lúcio Flávio, eu, como torcedor do Botafogo, tive até a previsão de jogos positivos, jogos mais finais, que você estava em alguns jogos de mata-mata que você estava. Inclusive, eu até lembro de uma falta muito bem batida que você bateu lá no estádio Newton Santos contra a Portuguesa de São Paulo, Portuguesa lá de São Paulo. O jogo estava bem difícil, estava 1-1, Botafogo correndo o risco até de perder a vaga naquela vez, e você, aquela sua falta foi necessária. Só que teve um jogo decisivo que você não participou, você estava com uma lesão na mão, que foi a final da Taça Rio 2010, Botafogo e Flamengo. Você se lembra? Sim, lembro bem. E, assim, para você que sempre está acostumado a estar dentro de campo, como é que é ver uma final do seu time, assim, do banco? E, assim, sem poder fazer nada, você não podia entrar, você estava com a lesão na mão. E depois você ainda entrou, como você era capitão antes, você levantou a taça junto com o capitão e jogou a final. Como é que foi esse dia para você? Você tem como você contar essa experiência pra gente? Assim, eu costumo dizer que a lesão é a pior parte que se tem para um atleta profissional. E no caso, exatamente assim, de jogos decisivos, é onde você acaba, né, tendo ali digamos, um aumento, né, do nervosismo, porque você acompanha todo o processo, porém você não pode participar dele no principal momento, que é o jogo, né? Então, para quem é desportista, para quem está acostumado com a função, e você não poder exercer naquele momento, muitas vezes, da decisão, é muito ruim, né? Porque você sabe da importância, muitas vezes, que tem determinado jogo ou a competição em si, e aí a única possibilidade que você tem de ajudar é até o momento ali do apito, né? Quando você consegue estar no vestiário, motivar, né, o grupo, passar uma palavra de positiva, mas lá dentro do campo, de fato, assim como talvez pro torcedor, né, existe aquela ansiedade, o nervosismo, você imagina para quem, né, faz parte do processo, entendendo tudo que tem ali nos bastidores. Então é uma situação até mais difícil. Complicado. Ô, Lúcio, fala. Vai lá, Sidney, completo. Não, eu lembro que aquele jogo a gente estava nervoso, que a gente vinha de 3 anos sendo visto do Flamengo, e você, como capitão, assim que o jogo terminou, o capitão te chamou para poder levantar a taça. Isso aí eu acho que era o Leandro Guerreiro, o capitão, né? Leandro Guerreiro, isso mesmo. E ele te chamou para poder levantar a taça junto, porque você já vinha sendo capitão sempre e, por conta da lesão, não pôde jogar aquela final. Mas tudo graças a Deus, tudo deu certo e você estava lá presente para poder levantar a taça junto com o Leandro Guerreiro. Foi bem isso aí mesmo. Fala pra gente, Lúcio, como é que tá a sua situação atual no Paraná? Fala a sua função ali, né? Se eu não me engano, é auxiliar. Como é que tá trabalhar com a galera, com o time profissional, com a molecada? Como é que faz essa transição da molecada? Quais as aspirações do Paraná, se houver futebol esse ano ainda, né? Mas quais eram as aspirações do Paraná? Pois eu acabei a carreira como atleta em 2017, no Joinville. E aí eu já comecei a me preparar para essa nova função. Fiz os cursos, né, em relação aí a CBF, 2018, praticamente o ano todo, né, estudando, fazendo os cursos. E aí, em outubro de 2018, o Paraná mudou algumas pessoas da comissão técnica. E aí o antigo diretor que tinha aqui na época, ele me convidou para ser o auxiliar do clube. E aí eu aceitei, né, até porque já era meu desejo pro ano de 2019
já trabalhar em alguma área do futebol. E aí, como isso já era fim de 18, eu acabei aceitando, até pela condição de ter trabalhado como atleta com o treinador que estava aqui na oportunidade, que era o Claudinei Oliveira. Aí o Claudinei, eu já conhecia assim, a forma dele trabalhar também, então acho que isso foi um facilitador assim, para essa minha transição. Só que passado, se não me engano, 2 semanas que nós estávamos aqui, o Claudinei recebeu uma proposta da Chapecoense, acabou indo para a Chapecoense, o Paraná contratou o Dado Cavalcante, da qual eu também tinha trabalhado com ele enquanto atleta. Então, para mim, mais uma vez, assim, foi bom, né, por conhecer já essa pessoa. Ano de 2019, o Dado saiu depois do estadual, veio o Matheus Costa, que foi o treinador que em 17 acabou ajudando o Paraná a subir para a Série A. O Matheus, nós fizemos um trabalho ano passado na Série B, brigando ali quase que todo o campeonato pelo acesso, e acabamos ficando em 6º ano passado, por 2 colocações não conseguimos o acesso. E aí no fim do ano o Matheus saiu e ficou um dos auxiliares que estava comigo ano passado, que é o Alan Nau, e aí nós iniciamos esse ano nós 2 aqui no comando do Paraná. Vínhamos dando uma prioridade principalmente em nível de Copa do Brasil, até pela situação financeira do Paraná aqui. O estadual nós tivemos que por várias rodadas poupar o nosso time em razão de a diretoria, né, passar para nós da importância que era em nível financeiro essa Copa do Brasil. E aí veio, né, até no caso, nós viemos até essa fase em que estávamos enfrentando até o próprio Botafogo. Havíamos feito o primeiro jogo no Engenhão, o Botafogo tinha vencido 1-0, e nós teríamos jogo de volta aqui em Curitiba. Aí 2 dias antes aconteceu toda a paralisação, né, do futebol. E aí agora nós estamos aguardando. Ontem eu recebi uma notícia aqui no grupo que nós temos do clube, que estendeu-se para mais 10 dias essa folga, então nós vamos ficar o mês todo de abril, né? Praticamente todos os clubes agora parados até o dia 30 de abril, e aí aguardar nessa última semana de abril, ver qual vai ser o posicionamento, né, do Ministério da Saúde em relação à liberação. Então nós estamos também aguardando, o clube está totalmente parado, fechado. Os atletas nós temos, através da nossa preparação física e fisiologia, passado algumas questões de treinamento, até para não ficarem totalmente parados, né? Porque a gente sabe que se de repente for liberado mesmo a ter jogos, seja em maio, seja em junho, o jogador não chegue tão sem a condição física que se espera. Então nós estamos diante desse cenário trabalhando dessa forma. Ô Erasmo, tem mais pergunta aí da galera do Facebook? Não, Como é que tá aí? Não, tá tudo tranquilo aqui. Tá, o nosso tempo tá quase acabando aqui, ó. Nosso tempo de reunião passa muito rápido, né, cara? A gente tá com uma boa conversa, um bom papo. Passa rápido. Acaba passando rápido. Ô Lúcio, eu vou fazer com ele, gente, essa assistência aqui, então. Alguma última pergunta? Lúcio, quem foi? Eu tenho uma pergunta. A hora que eu ia fazer. Vai. Posso fazer? Quem foram as suas referências? Vai rapidinho. Suas referências, assim, de futebol. Quem você viu que você gostava do estilo e tentou acompanhar? Bom, eu aqui enquanto criança, até pela característica que eu gostava de cobrador de falta, eu gostava de ver o Zico bater falta, o Pita, que era do São Paulo. E aí, aqui em Curitiba, eu gostava muito de 2 jogadores da época do Paraná Clube, que foi o João Antônio, que foi um volante que já tinha uma característica de saída já na época, e o Adoilson, que foi um meio atacante que passou aqui pelo Paraná, um jogador assim que para mim assim, pela característica dele assim, foi um grande referencial para mim. Vai, Robinho. Uma outra rápida, gente. Ô Lúcio Flávio,
pelo que eu Uma entendi, outra rápida? Você tem as pretensões de ser treinador de futebol, né? E como você vê hoje a condição dos treinadores brasileiros, eu digo taticamente falando, e tecnicamente o nosso futebol ainda é o melhor do mundo, mas taticamente eu acho que a gente ainda está um pouco atrasado. Como é que você vê isso? Como é que você vê essa condição de treinador hoje no Brasil? A relação de treinador, o que eu vejo é o seguinte, infelizmente, pelo sistema que nós temos de condição de resultado, isso você pode observar, pelo menos 80% dos treinadores trabalham numa forma reativa, né? Primeiro segura para tentar depois achar uma bolinha para ganhar, porque eles trabalham muito em relação ao resultado. Nenhum deles, como a gente percebe assim, até uma certa condição maior de paciência, talvez até com o treinador que vem de fora, né? Porque por vezes a diretoria, em razão de um contrato que se faça, eu não sei se muitas vezes fazem em dólar ou não o contrato, e aí tem uma dificuldade de quebra maior. Mas os treinadores do Brasil, grande parte, tem boas ideias, e eu percebi isso até no curso que eu fiz da CBF, que esses 2 últimos anos eu fiz curso com treinadores aí de nível alto, né, do nosso futebol, mas essa relação, principalmente em ter que fazer resultado, é que às vezes acaba travando o trabalho de determinados treinadores. Em contrapartida, a gente já vê alguns sendo um pouco mais ousados, né, e acaba de alguma forma aí querendo também mostrar o trabalho dele, independente se vai durar 1 mês, 2 meses dentro de um clube, mas eu acho que aí tem um pouco mais de coragem, né, é a palavra certa, né, para exercer muitas vezes o trabalho que ele tem na cabeça. Olá, Sidney, rapidinho. Sim, Lúcio, essas novas gerações que chegaram agora, nesses novos tempos, nem nova geração, tem vindo muito jogador de fora. Aliás, na época que você era do Botafogo, já tínhamos do Locabreu, o Herrera vindo de fora, o Lodeiro, se eu não me engano, chegou a pegar essa época também. E agora está vindo, por exemplo, até usando o exemplo do Botafogo, de pegar o Honda lá do Japão. Como é que você vê essa galera vindo de fora, esses jogadores de fora? Tem cara isso só como competitividade mesmo, ou também pode ser um pouco da nossa entre-safra, que não está surgindo ainda os jogadores para poder que chamem a responsabilidade para si, que acaba o time sendo procurado lá de fora do país? Eu acho que tem os 2 fatores, né? Primeiro, a gente percebe, até pela razão de muitas vezes nós temos jogadores saindo muito cedo do Brasil, né? E aí você às vezes tem dificuldade na questão de gerações, você acaba muitas vezes quebrando ciclos dentro, né, do futebol até nacional aqui, e jogadores de muita capacidade acabam saindo cedo. E por outro lado, jogadores que de alguma forma acabam tendo destaque num cenário estrangeiro aí, né, internacional, por vezes acabam também, da parte desses jogadores, tendo interesse de vir jogar no Brasil, até por ser assim, a gente sabe do que o Brasil representa no futebol, e aí a gente acaba observando principalmente jogadores assim de nível de seleção, né, como a gente já percebe aí, Uruguai, Argentina, jogadores vindo para atuar no Brasil, e eu acho que de alguma forma é interessante, mas eu acho que cabe muito um cuidado, principalmente para os atletas aqui no mercado nacional, abrirem bem o olho, porque senão, né, cada vez mais nós vamos perder espaço para jogadores estrangeiros que acabam vindo e fazendo também a sua história dentro aqui do mercado. Porque todo mundo quer o seu espaço, né? E no Brasil, como é um país
o país do futebol, né? Um país como referência, pentacampeão mundial, enfim, é um país, principalmente para os jogadores sul-americanos, é um patamar acima na carreira, né? Eles veem o Brasil assim, um patamar acima. Quando você era atleta do Paraná, eu torcedor do Vasco, né? Eu falei, poxa, o Vasco podia contratar esse camarada, esse cara joga bola, esse cara bate bem de fora da área. O Vasco nunca tentou te contratar, não, cara. É porque cada gol que você fazia no Vasco me dava raiva de você e da diretoria que não te contratou antes, cara. Nunca teve o contato do Vasco, assim? Não, teve. Ali no início não lembro se no final dos anos 90, início dos anos 2000, por algumas vezes quase que aconteceu. Né? Eu me recordo que uma das vezes me fugiu agora o nome dele. O Eurico? O treinador era até... Não era o Eurico, era alguém que trabalhava com ele. O treinador era o Antônio Lopes já na época. A Gione. Alguém dessa... O supervisor Isaías Chinoco. O Isaías. Perfeito, né? Isaías que até me ligou na época, na oportunidade, mas aí acabou que não deu certo para ir pro Vasco. Foi uma pena. Vamos lá, vamos fazer então as assistências? Vamos lá. Vou fazer as assistências, vou ter a honra de fazer uma assistência aqui pro rei das assistências aí, que é o Lúcio Flávio. Pelo menos, né, Sidney, sou eu que vou dar o passe, né, o Erasmo. Se fosse o Erasmo, tu sabe o que ia acontecer, né? Ia ser complicado. Ou então, olha só, Lúcio, é o seguinte, vou te fazer a pergunta, o Erasmo já quebrou minha assistência logo nas perguntas, que ele perguntou qual era a tua referência, eu ia te perguntar isso. Então eu mudei a primeira pergunta. Vou te perguntar, quem é o seu ídolo no futebol? Meu ídolo no futebol é... O meu ídolo no futebol é o Zidane. Rapaz, que maravilha. Um lugar especial para mim é... O Rio de Janeiro. O estádio que mais gostei de ter ido foi, como jogador, como torcedor, vontade. De ter ido, eu acho que foi o do Atlético de Madrid. O estádio novo do Atlético de Madrid, o Wanda Metropolitano, eu acabei indo no fim de 2017, logo que eu parei de jogar, eu fui num trabalho da Universidade de Futebol de São Paulo lá e acabamos assistindo Atlético e Barcelona lá, foi fantástico aí nesse estádio. E de ter jogado, se fosse a pergunta assim? De ter jogado, eu acho que o Maracanã é a grande referência, né? Acho que para qualquer garoto e atleta, o Maracanã é o referencial. Foi a resposta de todos os jogadores que a gente entrevistou até aqui. O jogo mais marcante foi? Mais marcante? Esse é difícil. Vários foram marcantes. Vários marcantes. Mas eu acho que assim, um marcante eu posso dizer que acabou sendo Botafogo e Americano para mim, lá em 2006. Aquele jogo para mim foi marcante. E por que você destacaria como mais marcante? O que teve assim, de grande para você? Porque eu acompanhava um pouco, o Americano era meio que uma pedra no sapato do Botafogo em anos anteriores. E eu acho que esse jogo aí, foi o jogo que nos conduziu à decisão, né, da Taça Guanabara, se não me engano. Semifinal da Taça Guanabara, eu lembro. Isso aí. Legal. O meu prato preferido massa geral. Macarrão, lasanha. Tá bom, isso é bom. Tem que com cuidado, é claro, né? Mas. O meu hobby é? Meu hobby é normalmente ficar em casa, fazer uma leitura, costuma assistir alguns jogos antigos. Esse é um dos hobbies que eu tenho. O segundo esporte preferido? Para assistir, normalmente eu gosto de assistir vôlei. Então, os outros esportes, sim, para mim não me atraem muito. Mas o vôlei, em nível, principalmente de seleções, eu gosto de assistir. Falou para assistir. Tem algum outro que você jogue, que você gosta também de jogar? Não, sou
totalmente Futebol maníaco. futebol, né? Nesse aspecto, só futebol mesmo. Um grande parceiro na sua profissão. Eu acho que é o Leandro Guerreiro. Leandro Guerreiro, dentro e fora de campo, né? A gente acabou fazendo uma boa amizade, tem relação familiar até hoje. Quando dá, vai visitá-lo, ou ele visita. Então a gente manteve aí uma boa relação de amigos aí. O melhor jogador, o melhor batedor de falta que vi jogar foi? Marcelinho Carioca. Fantástico, né, cara? Aquelas bolas que o goleiro não sabia para onde ia, né, cara? Exatamente. Claro que a gente teve outros, assim, eu posso citar aqui o Juninho Pernambucano, o próprio Rogério Ceni, Ronaldinho Gaúcho, mas eu acho que o Marcelinho, ele na bola parada, ele era diferenciado. O melhor jogador da atualidade é? Contexto mundial ou nacional? Mundial. Pra mim é o Messi. E se fosse aqui do Brasil? Aqui o Bruno Henrique. Bruno Henrique. Imagina o Bruno Henrique recebendo aquelas bolas do Lúcio Flávio, gente. Vai, aquela bola certinha. Que isso, irmão? Aí acabar com todo mundo. Meu sonho na profissão de técnica aí. Meu sonho é chegar, quem sabe, a uma seleção brasileira, né? Como treinador. Maravilha. Tá gostando do trabalho do professor Tite? Eu tô gostando. Eu acho que é um trabalho bem feito. A gente sabe que, em relação à Copa do Mundo, óbvio que talvez muitos esperavam chegar um pouco mais longe, mas o trabalho em si dele é um trabalho, assim, eu acho que poucos conseguiram em seleção brasileira atingir um nível que ele conseguiu em relação a números, né? Você vê que o percentual dele é muito alto, né? E eu acho que é um trabalho bem executado, um trabalho sério, e espero aí que ele possa continuar desenvolvendo bem e, quem sabe, finalizar aí nessa próxima Copa do Mundo, aí sim com um objetivo maior, que é levar essa Copa, né? Trazer essa Copa para o nosso país. Dentro dessa questão de técnicos, antes de eu dar continuidade às últimas duas perguntas, dentro dessa questão de técnico, você acha que um dia o Brasil terá um treinador estrangeiro na sua seleção, visto o sucesso dos últimos anos aí de Jorge Jesus, Sampaoli? Antes já tivemos outros, Aguirre, outros técnicos que se aventuraram aqui no Brasil, também treinaram alguns times. Você acha que um dia ainda teremos um treinador na seleção principal estrangeiro? Eu acho que a possibilidade disso acontecer, ela está cada vez mais próxima, porque o futebol ele está cada vez mais globalizado, né? Há essa troca, né, digamos, tanto de atletas, né, de tal nacionalidade. A gente já citou isso, vinda para o Brasil. Muitos jogadores assim do nosso país que querem jogar lá fora, então daqui a pouco isso vai ocorrer também em nível de seleção brasileira, né? Você imagina um treinador, vamos dar um exemplo, um Guardiola, que ele saia do clube num momento que nossa seleção não está bem aqui de comando. É um treinador que vai ser, né, digamos, contactado para de repente vir trabalhar uma seleção brasileira. Então, isso daí, na minha opinião, está cada vez mais próximo aí de acontecer. Inclusive o Guardiola, que já demonstrou interesse nisso, né? No passado, foi em 2015, ele relatou que o sonho dele era dirigir a seleção. Continuando aqui, Lúcio. Oi? Só para ter um pedido aqui pro Lúcio Flávio, rapidinho aqui. Rosane... Vai cantar, não? Não, é a Rosane Fernandes. A Rosane Fernandes aqui na live, ela fala: Lúcio Flávio, dá uma força a dois meninos de ouro, que são o Rafael França e o Dudu. Um forte abraço.
Já estão pedindo uma cavadinha aqui pro Rafael França e o Dudu. Pois é, eles estão aqui conosco aqui, né, no Paraná, né? Sim. 2 jogadores aí que vieram do Vasco e estão aqui. Ah, tá. Né, Os meninos sub-20 do Vasco, tá. Beleza. Eles já estão aqui conosco, né? Ah, que legal. O Rafael, por vezes direito, até né? foi titular aqui em alguns jogos, e o Dudu foi utilizado em pelo menos 1 ou 2 jogos como titular também. São jogadores aí que têm uma boa capacidade, que estão buscando espaço aí para futuro. Valeu, boa sorte aí pra eles e pra você também. Manda brasa em cima deles aí. Vamos lá. Rosane é minha companheira de serviço lá onde eu trabalho. Ah, que legal. Ela é a mãe do Rodrigo Fernandes, que também era do Vasco, que hoje está no Corinthians. Legal. Um abraço, Rosane. Lúcio, todos os clubes deveriam ter uma boa estrutura física, né, de centro de treinamento e pagar em dia. Isso é o que os clubes deveriam ter. Boa. Agora é aquela pergunta que eu te falei. Vou indicar essa resenha para os boleiros na rede chegarem a entrevistar alguém. Quem é que você pode indicar para nós? Eu posso indicar o Reinaldo, não sei se vocês já fizeram com o Reinaldo, atacante que jogou no Flamengo, no Botafogo, no São Paulo. Outro que eu tenho raiva também. Mas tudo bem, entrevista. Era excelente atacante, né? Rápido, né? Reinaldo, acho que é um bom nome. Uhum. O próprio Leandro Guerreiro também. Pô, show de bola. Pode ser um nome aí. Beleza. Valeu. Ótimo. Tranquilo, eu te peço a ajuda de fazer o contato com ele só para explicar como é que é a resenha, igual eu falei com você diretamente. Claro. Explicar que a resenha nesse nível é bem tranquila, só para conhecer mesmo a carreira e ele falar do momento atual, visão sobre futebol. E aí depois a gente troca figurinha lá, pega lá os contatos lá. Beleza, pode deixar que eu vou fazer esse contato. Galera, então é isso. Lúcio, um cara fantástico, um cara maravilhoso. Primeiro contato que eu tive com ele ali pelo Instagram, já me atendeu assim, de uma forma maravilhosa, se colocando à disposição. Lúcio, eu te agradeço mesmo, vou pedir que os colegas aqui primeiro aí se despeçam de vocês e depois eu fecho aqui o programa. Vai lá, Carlos, tá contigo aí. Poxa, foi um prazer falar contigo, Lúcio Flávio. Desejo aí todo sucesso na tua carreira, tudo de bom para você. E mata uma curiosidade minha, qual foi o melhor treinador com o qual você trabalhou? Eu costumo dizer que os grandes treinadores que eu trabalhei foram os treinadores de categorias de base, né? Porque foram eles que me conduziram a trabalhar, né, na equipe no contexto profissional. Mas em nível profissional, acho que o melhor treinador que eu trabalhei em todos os aspectos assim acabou sendo o Cuca. Boa. E o melhor jogador que jogou ao seu lado, Lúcio? Eu acho assim que tem 2 que eu acabei jogando, mesmo que foi por pouco tempo, mas que foram diferenciais aí no nosso contexto, que um é o Ronaldinho Gaúcho, né, que eu trabalhei com ele na seleção brasileira de base, e o outro foi o Neymar, quando eu passei lá no Santos. Legal. Erasmo Romão, fecha aí. Olha só, Lúcio, minha palavra é a seguinte, sincera, de agradecimento. Obrigado pela tua carreira, pelo futebol que você apresentou, pela sua dedicação. É um atleta assim que eu sempre admirei. Lamentei muito por você não ter passado pelo meu clube, pelo Vasco, mas eu admirei muito a sua carreira, o seu jeito de jogar bola. Se tu fosse atleta hoje, cara, ia ser brincadeira, né? Já se imaginou hoje você jogando no futebol atual? Então, a minha palavra é de agradecimento, e agradecimento por esse tempo aqui com a gente, que foi muito legal, tá bom? Sucesso, tá? Um forte abraço, saúde aí pra família. Obrigado, Erasmo, obrigado pelas palavras e agradeço também, desejo o mesmo aí a você e toda a família. Obrigado. Sidney, vai lá! Lúcio, em nome de todos os torcedores do Botafogo, não sei se você já teve contato com o torcedor depois que saiu, mas em nome de todos os torcedores do Botafogo, eu agradeço demais pelos serviços prestados ao clube, ao histórico clube Botafogo.
Tenho duas lembranças suas. Uma eu já falei no início da conversa, foi aquele jogo Botafogo e Portuguesa, e na dificuldade você, na falta, tirou o Botafogo da dificuldade e deu aquele alívio para o Botafogo. E uma outra lembrança que eu tenho foi um Botafogo e Corinthians no Pacaembu, 2009. O Botafogo estava sendo prejudicado pela arbitragem naquele jogo, e uma falta sua deu um empate do Botafogo. Uma falta ou um lance que foi um pé de anjo que colocou a bola no ângulo naquele jogo. Não lembro se foi falta ou se foi jogo, um lance normal. E tirou, assim, deu um empate do Botafogo depois de tanta dificuldade. Agradeço a você pelo tempo que você deu aqui pra gente também hoje, pela conversa sincera e pela humildade de estar nos atendendo hoje. Muito obrigado, Sidney. Obrigado, Sidney. Para mim é um motivo de muita satisfação hoje, por exemplo, eu passar por aeroportos, por hotéis, e sempre que encontro alguém que tem uma relação com o Botafogo, seja torcedor ou alguém que goste, o respeito, o carinho, né, que as pessoas têm até hoje para comigo. E aproveito aí para não só um grande abraço a você, mas a todos, né, botafoguenses que acompanham aí o trabalho de vocês. Então, Lúcio, muito obrigado, cara. Quero te agradecer mesmo mais uma vez aí pela oportunidade de estar nos atendendo, de ter aceitado esse bate-papo. Como eu tinha te falado, a ideia era de passar, conhecer um pouquinho mais da sua carreira, falar do seu momento, dos seus sonhos. O nosso objetivo é esse. E a gente, como eu passei para você, tem conversado com jogador, com preparador físico, com segurança de clube, com dirigente ainda não, mas eu estou com contato aqui de dirigente. A ideia de a gente mostrar que o universo do futebol envolve muitos profissionais e de a gente dar voz e dar valor a todos esses profissionais. E você, dentro de campo, não preciso falar, a galera já falou muito, mas foi um profissional exemplo, tanto de pessoa, tanto daquilo que você fez dentro de campo, o que você é hoje para muitos dos meninos que você treina, muitos meninos que te acompanham. Então, com certeza, você é um cara que passou aqui pelo nosso programa dos boleiros. Só tem 2 anos de boleiros na rede, nós só temos 2 anos de grupo. Fez uma das entrevistas sensacionais aí que nós tivemos, uma das melhores pessoas que pudemos entrevistar, né? Uma pessoa simples, singela, uma pessoa verdadeira, e foi muito bom, cara. Quero te agradecer de verdade aí por esse momento, por esse tempo, sua disponibilidade com a gente, querido. Obrigado. Agradeço também pela oportunidade de poder estar aí com vocês nesse tempo. Desejar a vocês aí sucesso, né, nesse trabalho que vocês estão aí iniciando, e no que tiver, né, dentro da minha possibilidade, em condições de colaborar, podem contar comigo, tá bom? Grande abraço a todos vocês aí, e que em breve a gente possa voltar aí a nossa vida normal, né? É o desejo, acho, de todos. Se Deus quiser, vai voltar tudo normal, se Deus quiser. Valeu, Lúcio. Isso aí, galera. Valeu, gente. Esse foi o programa dos Boleiros na Rede, essa entrevista super bacana com o Lúcio Flávio. Quero agradecer você, não sempre lembrar você de curtir aqui no YouTube, né? Dar sua curtida, seguir o nosso canal também, ativar o sininho para outras grandes entrevistas como essa, divulgar para o seu amigo, para o inimigo, para o vizinho, para o sogro, para a sogra, e divulga para todo mundo, os Boleiros na Rede aí. Valeu, galera, um abraço para vocês. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu, até mais.